Bom, creio que já temos quórum suficiente. Então, pessoal, oficialmente, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui novamente, mais uma live do GGES. Como temos falado, destacado em todas as lives anteriores, esse é um projeto do escritório, agora na pandemia, de criar, pensar em temas que sejam de amplo interesse das pessoas envolvidas no mundo do trabalho e que, de alguma maneira, possam ser esclarecidas, informadas e aproveitar os debates que aqui ocorrem e as discussões e poder aplicar no seu dia a dia, de maneira que as informações que aqui são colocadas, o objetivo é que elas sejam úteis, que a gente consiga, de alguma maneira, ajudá-los nos seus ambientes de trabalho, nas suas vidas, durante o cotidiano, já que a pandemia, infelizmente, virou a vida das pessoas, da humanidade, de ponta cabeça. Então, acreditamos que temos que fazer a nossa parte de alguma maneira. E, então, esse é o objetivo desse encontro. O tema de hoje, assédio moral no trabalho, se deve por conta do grande apelo que ele tem no mundo do trabalho, por conta da gravidade com que ele existe. Recebi li informação essa semana, aliás, acho que foi ontem, do Ministério Público do Trabalho, segundo a qual foram recebidas, contabilizadas nos últimos 30 dias, 1.704 denúncias relacionadas à pandemia. E que desse total, aproximadamente 200 refere-se a assédio moral e abuso de superiores hierárquicos em relação aos trabalhadores abaixo na hierarquia. Então, há uma percepção na pandemia de que as violências psicológicas têm assumido novas formas em muitos segmentos, e sobretudo no caso de trabalhadores que foram deslocados para o trabalho home office. Como se sabe, desde o início da pandemia e da política de isolamento social, para conter a disseminação do coronavírus, algumas categorias de trabalhadores tiveram que adotar o regime de trabalho remoto, sem qualquer preparação, e conciliando as atividades funcionais com os cuidados domésticos e com os filhos. No entanto, mesmo diante das dificuldades, algumas empresas seguem estabelecendo exigências inatingíveis, fazendo pressão indevida. Em setores como o da saúde, por exemplo, trabalhadores têm denunciado que falta equipamento de proteção individual, inclusive álcool em gel. E os gestores alegam que o gasto com isso é desnecessário. E aí a gente nota que há tem um retrato da falta de sensibilidade nesse período. É impossível exigir aumento de produtividade em um cenário de precariedade como o atual. Não se pode penalizar o trabalhador com a responsabilidade na compra de equipamentos e aumento de suas contas de energia elétrica, por exemplo. Então, os trabalhadores têm alertado que falta equipamentos adequados, empresas têm colocado nas costas deles a responsabilidade pelo maquinário, até pelo antivírus do computador. Há trabalhador que não tem notebook, cadeira adequada ou internet em casa. E, em resposta, eles ouvem que devem se valer dos meios próprios para cumprir as tarefas, ou seja, se Só que, infelizmente, esses trabalhadores não têm condição. Então, esse trabalhador, durante a pandemia, ele, dependendo da categoria onde ele está inserido, ele tem sofrido certas violências que antes já existiam, mas agora elas tomaram um novo formato, uma nova configuração. Então, para falar um pouco sobre esse tema, que é muito importante, muito necessário, convidamos mais uma vez a Dilceia Greboj, psicóloga, para trazer a visão dela sobre esse assunto, expor o conceito dessa expressão assédio moral e contribuir com o debate com o público que nos segue. Então, boa noite, Dilceia, seja bem-vinda. Obrigada. Faça suas considerações. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. O tema do assédio é extremamente relevante, porque ele tem se tornado cada vez mais constante nas organizações. E agora, no momento de pandemia, no momento de isolamento, ele não deixou de existir, mas ele se aprimorou e tomou
novos formatos, né? Ou seja, o assédio se adaptou também ao contexto da pandemia, né? O assédio moral, ele vem a ser um dos tipos de violência que podem ocorrer dentro do ambiente de trabalho. E inclui dentro do setor organizacional vários tipos de violência. O assédio moral é uma delas e a que é mais recorrente. Então, muitas situações de agressão, tanto física como verbais, humilhações, divisão injusta de trabalho, jornadas exaustivas, condições de trabalho insalubres e inseguras, situações de calúnia, difamações, precarização do trabalho, estratégia de gestão de pessoas baseada na pressão psicológica, na intimidação, em ameaças, perseguições, tudo isso se compõe o que a gente chama de assédio moral. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o assédio no ambiente de trabalho é um comportamento irracional, e ele tem a característica de ser repetitivo, e é em relação a um determinado indivíduo, a um determinado empregado, a um grupo de indivíduos, e ele cria um sério risco para a saúde e para a segurança do trabalho. Nos tempos de pandemia, as situações de assédio, elas continuam, durante a quarentena eles se mantêm, e agora a gente verifica a incidência dele não só no trabalho presencial, mas também no teletrabalho. Então, em todo ambiente onde há interação de pessoas, né, assim como é o meio virtual, ele pode também ser palco de prática de determinados tipos de violência, como é o caso do assédio moral. E como é que isso se dá, né, nesse novo formato? Então, um conjunto de ações que são realizadas de forma repetitiva, sistemática e habitual, que pode ser representada tanto por palavras, como por gestos, insinuações, isso acontecendo de forma repetitiva e sistemática, dá a característica de atitudes de assédio. O intuito do assédio é atingir uma pessoa de maneira específica ou um grupo de pessoas, e isso traz, ao longo do tempo, a desestabilização emocional e psicológica, além de um grande constrangimento e também abalo na autoestima dos indivíduos que são vitimados pelo assédio. Na situação agora do teletrabalho, o agressor ele pode fazer esse tipo de prática de uma forma mais velada, sem que outras pessoas vejam ou percebam. Durante o trabalho presencial, às vezes isso se dá de forma mais explícita, mas no teletrabalho é possível que isso seja feito de uma maneira mais oculta. Isso pode caracterizar situações de perseguição, por exemplo, a um determinado conjunto de pessoas. Um líder, um chefe, um supervisor, ele pode ser mais duro com aqueles que, nesse momento, estão com dificuldade de se adaptar a um novo formato de trabalho, porque a conduta de adaptação ao formato do teletrabalho, ele tem vários contextos e nem todos estão conseguindo se adaptar da mesma forma. Então, muitas pessoas têm dificuldade com a adaptação no ambiente onde elas estão inseridas, com falta de equipamentos, o computador, quando utilizado, a cadeira é inadequada, o equipamento é inadequado, a iluminação é incorreta, a estrutura e o local onde a pessoa está não é favorável. Então, este gestor, ele vem com a imposição de produtividade, de exigir muitas vezes aumento na produtividade, considerando que esse trabalhador está em casa, ele não tem a situação de deslocamento até o local de trabalho. Então, no entendimento de alguns gestores, de algumas chefias, esse trabalhador ele precisa ter um desempenho maior ainda do que ele tinha quando ele estava na atividade presencial. Então, uma cobrança excessiva, imposição de metas fora de um padrão relativamente aceitável, isso tudo pode ocorrer tanto de maneira individual como de maneira coletiva. Ocorre também, às vezes, uma certa estratégia por parte desses gestores de criar uma rivalidade entre os próprios empregados. Então, cria situações onde é avaliado o desempenho de forma individual
E o trabalhador que não tem o resultado favorável segundo os critérios dele, é exposto, né? Ele se torna alvo de chacota para o resto da equipe, ele é exposto como o que não teve um bom desempenho. E isso deixa claro para os demais trabalhadores também que existe uma ameaça velada e implícita em todo esse movimento, que é a possibilidade do desemprego. Então, os trabalhadores, eles se dedicam, eles tentam extrapolar até o limite deles diariamente, a fim de que eles não entrem na condição de desemprego, que para eles se tornará pior do que esse momento de desagregação e de imposição de um trabalho remoto. Uma outra situação é o controle de jornada totalmente invasivo e abusivo. Existem alguns chefes, algumas gerências que utilizam aplicativos, softwares ou sistemas instalados nos computadores que rastreiam esse empregado durante 24 horas por dia para saber o que ele está fazendo. Alguns exigem que o trabalhador tire uma foto de tempos em tempos durante o dia, durante o período da jornada, ele tira uma foto mostrando que ele está na sua estação de trabalho, que ele montou na casa dele, de uma forma muitas vezes adaptada, improvisada, mas eles também controlam isso, então, esse tipo de ação também poderia se caracterizar como um assédio moral. Uma outra situação é o trabalhador ser convocado, ou ser chamado, ou receber mensagens fora do horário de expediente. Então, muitas vezes, antes do início da jornada, no período da manhã, para os trabalhadores que iniciam a jornada pela manhã, antes do início da jornada, eles já estão recebendo mensagens, eles já estão recebendo atividades que eles devem realizar, e isso é uma forma desse empregador se apropriar de um momento que é a parte íntima do empregado, é o momento da vida pessoal, porque agora também existe essa situação de que nessa atividade remota se mistura a vida profissional com a vida pessoal. Porém, o empregado ele tem direito de ter a privacidade dele preservada. E quando isso começa a acontecer de forma reiterada e constante, também se torna uma característica de assédio moral. Muito embora a recomendação é de que a gente fique em casa dentro da medida do possível, existem empregadores e existem características e setores de trabalho em que o trabalho remoto não é possível ou é desaconselhado. Então, por diversas vezes, é necessário que esse trabalhador que presta serviços presenciais, ele tenha que se deslocar até o local de trabalho, nem seja para ele fazer atividade interna, que não seja nem direta ao público, né, que ele fique isolado dentro da empresa fazendo atividades, e ele às vezes é solicitado para isso, muitas vezes ele precisa fazer uma jornada também estendida nesse momento, porque ele se desloca, às vezes ele não está trabalhando a semana toda, ele trabalha em dias alternados, só que nesses dias que ele trabalha, ele tem uma jornada exaustiva e extensa, além de que, como o doutor falou, muitas vezes os equipamentos de segurança, até mesmo o álcool gel, que é o mínimo, né, necessário para manter-se dentro de uma relativa segurança, muitas vezes até isso não tem à disposição dele. Então, ele fica, além de estar exposto durante o trajeto da casa dele até o local de trabalho, ele ainda está exposto no local de trabalho a uma possível contaminação. Então, também é um outro perfil de trabalho que acontece durante a pandemia, que é aquele empregado que precisa se deslocar até o local. Outros empregados que estão dentro de um grupo de risco e, por alguma razão, não conseguiram provar documentalmente, com laudos médicos, que ele não tem condições físicas para estar desempenhando um trabalho presencial, esses muitas vezes também têm a imposição de que se desloquem até a empresa. Então, são situações que também expõem esse trabalhador, colocam em risco a sua saúde, colocam em risco a sua vida, e isso também é uma das formas onde pode se configurar uma estratégia que leva a indícios de situação de assédio. Quando o trabalhador é obrigado, é constrangido a cumprir uma jornada de trabalho integral,
mesmo nesse momento em que o contrato de trabalho dele foi suspenso, ou a jornada de trabalho dele foi reduzida, expondo ele a uma situação de humilhação, de desgaste, isso também poderia se configurar, além de uma infração jurídica, uma situação que também está expondo ele de uma maneira muito recorrente a um perigo, a um agravamento, e que também se configura como uma estratégia de gestão negativa e que também é ligada ao assédio moral. Quando a empresa tem a situação de exigir que esse trabalhador fique dentro de casa, a conduta de adaptação é maior ou menor, dependendo da pessoa. As pessoas, algumas têm mais facilidade para se adaptar a essa nova rotina, e outras têm muito mais dificuldade. No entanto, existe um cenário que surge, que é de fazer com que o empregado, que tenha características de ser o mais organizado, o mais esforçado, ou o mais capacitado, que ele passe a sobre ele ter uma exigência maior de competência e de produtividade. E aí, então, a gente está diante de uma nova modalidade de assédio, que é caracterizada pela exigência de maior produtividade ou de maior atribuição de tarefas, né, para os trabalhadores tidos como mais competentes, os mais inteligentes ou os mais habilidosos. E o assédio moral por competência, ele se apresenta, em muitos casos, como uma espécie de falso reconhecimento por parte do empregador ou por parte da chefia, porque ele resulta num desequilíbrio muito grande no volume de trabalho para um determinado trabalhador, que é recompensado, entre aspas, por isso, pela sua competência, pela sua agilidade, pelo seu comprometimento, e um volume de trabalho menor para os outros trabalhadores, que nesses critérios se encontram na mesma função e ganham o mesmo salário daquele que está com um volume maior de trabalho. Então, é óbvio que esse tipo de assédio por competência, ele também tende a gerar adoecimento físico e mental neste trabalhador. E nesse tempo de pandemia, e nessas configurações de teletrabalho forçado, se tornou uma espécie de regra esse assédio moral por competência. Ele se revelou, assim, de maneira mais escancarada. E uma das coisas dos sinais que a gente percebe que aquele trabalhador, ele está começando a ter sintomas de que está passando por uma situação de assédio, começa no autocuidado. Então, quando o assédio acontece, traz muita ansiedade, traz falta de motivação, traz sintomas depressivos, e é importante nesse contexto perceber esses sintomas, porque ocorrem também, paralelos a isso, alterações da fome, né, mudanças repentinas de apetite ou compulsão alimentar, distúrbios de sono, ansiedade desse trabalhador quando ele acorda, ele já sabe que ele logo vai ter que ir lá para o posto de trabalho dele, ele já começa a sentir um desses sintomas, ele fica ansioso, ele fica indisposto. Isso é um sinal de que o corpo está dando, de que as coisas não estão indo bem, né? Então, apesar desse trabalhador ele não estar inserido no contexto do trabalho presencial, ele ainda é uma pessoa importante, ele ainda tem uma vida importante, ele ainda é um ser humano, e ele precisa e necessita de cuidados. Então, uma das estratégias das empresas deveria ser tentar compreender como esse trabalhador está se sentindo nesse momento em que ele está privado da convivência com os outros colegas de trabalho, ele está privado de estar num ambiente de socialização. Então, é importante que houvesse um olhar por parte do empregador sobre as condições de saúde física e mental desse trabalhador que está afastado forçosamente numa condição de trabalho remoto e que ele poderá estar sofrendo, isso pode estar gerando inquietação e sofrimento para ele.
É importante entender que essas situações de assédio, nesse contexto da pandemia, ele acontece nessa questão das exigências de competência e de produtividade, não só no setor público, mas no setor privado, mas também no setor público, porque o empregador e a chefia é que tem, sob o domínio dela, o viés da distribuição das tarefas aos seus subordinados. Quando ele distribui as tarefas de maneira irregular, se acumula sobre um trabalhador o grande desgaste de acúmulo de trabalho, é parte de uma visão deturpada dessa chefia. E isso acontecendo no ambiente de setor público, isso se torna ainda mais desgastante, porque os vencimentos de todos que ocupam o mesmo cargo é o mesmo. Então, as pessoas fazem as mesmas atividades, elas ganham as mesmas coisas, o mesmo salário, a mesma remuneração, e tem uma distribuição irregular de tarefas, o que sobrecarrega muito mais um do que o outro trabalhador. Uma situação também importante é que, se por um lado, o trabalhador que está numa configuração de trabalho de home office, ele está, entre aspas, um pouco mais protegido contra o vírus, por outro lado, esse acúmulo de tarefas e esse distanciamento social são muito prejudiciais e geram um adoecimento. Uma outra situação muito comum também é o não desligamento do trabalho, porque esse trabalhador, ele acorda, ele já está no ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho é a casa dele. Por diversas vezes, a estação de trabalho dele é no quarto. Então, ele está trabalhando, ele está do lado da cama, ele está do lado do guarda-roupa. Se ele não tem um ambiente propício no quarto dele, ele tem que ficar numa área comum da casa. Se ele mora com família, se ele mora com outras pessoas, ele fica na cozinha ou ele fica na sala, ele fica sujeito a interrupções dos familiares. Então, por diversas vezes, essa situação gera bastante desgaste, gera bastante perturbação para esse trabalhador. Isso sem falar no acúmulo de tarefas. Então, uma das situações que acontece com bastante repetição agora, nesse momento, é essa questão do não desligamento do trabalho. Por diversas vezes, esse trabalhador não está respeitando pausas para horários de refeição e para descanso. Muitos estão almoçando em questão de 15 ou 20 minutos e já voltando para a sua estação de trabalho, porque ele tem metas a cumprir, ele tem uma quantidade de trabalhos que ele precisa dar conta dentro daquele período que ele teria de jornada de trabalho, e ele muitas vezes não está conseguindo fazer isso. Então, uma das outras situações que tem acontecido de maneira muito frequente é uma jornada de trabalho muito mais estendida. Então, a exigência de produtividade, ela tem se mostrado, nesse momento, uma das piores formas de assédio durante a pandemia. Certo. Dil, nosso escritório atua bastante com o direito do trabalho, então nós representamos trabalhadores, costumeiramente, desde que o escritório se entende por escritório. Claro, atendemos outras áreas, mas o trabalhista é o nosso, digamos, carro-chefe. E, com isso, nós temos muitas experiências de processos trabalhistas, de trabalhadores que tiveram adoecimento e que ficou comprovado que o adoecimento ou tinha surgido em decorrência de prática de assédio moral ou tinha se agravado, porque muitas vezes as pessoas já têm um problema e ele apenas se agrava em decorrência, né, do ambiente e de outros fatores. E, assim, uma coisa que nós percebemos muito é que isso independe da categoria, se é uma categoria mais que tem mais vantagens, é uma categoria que tem mais benefícios, como um setor bancário, ou setores mais precarizados, como vigilantes, porteiros, enfim, nós percebemos que tanto umas como outras categorias, as práticas, elas levam ao adoecimento. Então, assim, de maneira distinta, as pessoas adoecem, e por muitas das razões que você colocou aí na sua fala. Então, o que eu queria perguntar aqui
é sobre o perfil do assediador. Qual é o perfil clássico dessa pessoa que assedia? Uhum. Bem, aquele que está no contexto do trabalho presencial, ele tem um perfil que é escolhido pela empresa, porque quando ele está numa determinada função de gerência ou de supervisão, é importante que ele tenha comportamentos e atitudes que venham de encontro ao que a empresa entende como necessário para exigir produção e produtividade. Então, o perfil da pessoa que promove assédio moral, normalmente é um perfil daquele chefe mais agressor, mais linha dura, porque é essa forma e é essa estratégia de gestão dessa empresa. Então, por diversas vezes acontece de, numa situação de trabalho, uma pessoa que é denunciada pelos trabalhadores, ela seja deslocada para uma outra função, ou para um outro local, ou até mesmo com uma demissão, mas o outro que é contratado para ficar no lugar dele, ele tem o mesmo perfil, porque é assim que essa empresa entende e faz esse processo, faz parte dessa gestão. E é interessante a gente entender também que esse assediador, ele também tem um superior a ele, e ele também é assediado por esse superior. Porque quando a gente fala de assédio, a gente está falando muito de cobranças, a gente está falando muito de situações exacerbadas no contexto do trabalho, mas que tem como finalidade última a produção, a lucratividade da empresa. Então, essa situação de assédio, muitas vezes, é um efeito dominó, né? Vem de cima e vai descendo de acordo com o cenário do trabalho, de acordo com a hierarquia. Então, ele vai passando de um para o outro, e o elo mais fraco, que é o trabalhador de base, é a vítima mais incisiva sobre ela, o perfil e a função, e a atividade e a ação do assediador. Perfeito. Bom, dentre as práticas mais comuns que nós já discutimos em processos do escritório, tem a de cobrança excessiva, é uma clássica, né? A pessoa trabalha, mas o chefe quer que ela cumpra metas que muitas vezes são consideradas impossíveis, mas ele o faz não porque realmente aquela meta seja necessária, muitas vezes é apenas por perseguição, porque ele não gosta da pessoa, ele quer se livrar do empregado, quer forçá-lo, muitas das vezes, a pedir demissão. Então, isso é muito comum, nós presenciamos demais nos nossos processos essas narrativas desse tipo de acontecimento. Outras, trabalhadores que recebem comissão e são ameaçados de perderem a comissão se não fizerem o trabalho de acordo com o que o chefe ditador quer. Porque uma coisa é você cumprir regra conforme o contrato de trabalho. O trabalhador precisa cumprir, claro. Agora, quando isso aí passa do limite, né, não faz sentido. É abuso. Abuso é uma coisa totalmente diferente. Outra forma clássica é o xingamento. Trabalhadores que são xingados, palavrões, muitas vezes na presença de outros colegas, muitas vezes em reuniões, e isso também acontece demais. Outra forma são os apelidos. Né? Se o trabalhador pertence a grupos, se ele é mulher, se tem alguma questão ligada se a pessoa tem uma sexualidade fora do que se entende como convencional, ou se a pessoa não é negra, por exemplo, de uma outra raça. Então, assim, há práticas com base em discriminação, e isso também tem sido muito comum no que temos observado. Agora, um outro ponto que eu gostaria de que você comentasse muitas empresas possuem um departamento jurídico, só que, assim, às vezes muito, muito bem estruturado, que funciona bem, tem profissionais capacitados e que fazem um bom trabalho. Porém, o comercial da empresa muitas vezes segue uma outra lógica. Então, por mais que o jurídico faça um trabalho de prevenção, um trabalho de orientação para que se minimizem,
zerem os assédios na empresa, o comercial não ajuda. Então, assim, nas empresas existe um problema que eu queria que você falasse o que você pensa. Se é cultural, se é realmente um problema em que a solução ela é muito, muito difícil, porque há um certo embate. Eu já trabalhei em empresas, sei bem como é isso, e eu percebo também, através do escritório, com a vida dos nossos clientes, das narrativas que eles trazem. Uma coisa, assim, o jurídico orienta corretamente, mas aí o comercial fala, não, tem que atingir aquela meta de qualquer jeito, senão tem que mandar todo mundo embora, faça o que for preciso para conseguir atingir os resultados. E, então, assim, numa mesma empresa existem duas mentalidades, uma que quer seguir a lei e uma que quer, a todo custo, ganhar dinheiro, lucrar às custas da opressão, da ofensa, da humilhação, e por aí vai. Uhum. Depende, o setor jurídico dentro de uma empresa, ele advoga para quem? Para a empresa ou para o trabalhador? Para a empresa. Então, já parte daí, né, um contexto em que o trabalhador está desguarnecido nesse ambiente de trabalho dele, porque o setor jurídico não advoga para ele, né? Alguns setores de gestão de pessoas também enfrentam muita dificuldade, porque eles não têm autonomia. O que seria interessante, o que seria o certo e o correto acontecer? O trabalhador que é vítima de assédio, ele ter aonde recorrer dentro da estrutura da empresa para fazer uma denúncia, né? Sem que ele fosse exposto a isso, sem que ele sofresse represálias, sem que ele ficasse marcado, sem que ele tivesse alguma penalização. Só que ele não tem confiança nesse departamento, porque esse departamento ele também não tem autonomia para ajudar esse trabalhador. E por diversas vezes, dentro desse departamento de recursos humanos ou de gestão de pessoas, acontecem também situações de assédio ou outras situações em que também nada se pode fazer efetivamente contra isso. Então, é muito complexo buscar, exceto em grandes organizações que possuem uma gestão de referência de saúde do trabalhador fora do ambiente. Então, tem algumas empresas que contratam empresas até internacionais para fazer esse tipo de gestão, esse tipo de auditoria com relação à saúde do trabalhador, e aí é possível se fazer denúncias anônimas. Então, aí é uma forma de preservar também a identidade desse trabalhador, de fazer uma denúncia e de esperar que essa pessoa de fora da empresa, de um outro órgão, venha fazer uma fiscalização, venha fazer uma perícia, venha fazer um estudo para saber o que está acontecendo ali e propor mudanças. Mas isso em grandes organizações. Em empresas menores, em empresas pequenas, em empresas assim do nosso dia a dia, da nossa rotina, é muito difícil o trabalhador que é assediado encontrar um recurso ali dentro, inclusive entre os próprios pares, né? Porque o assédio, ele segrega muito as pessoas. Então, muitas vezes, por diversas vezes, o trabalhador não tem apoio junto aos próprios colegas de trabalho, porque como ele é vítima de assédio, os outros não querem passar pelo que ele está passando. Então, apesar de haver uma identificação por medo de ser também a próxima vítima a passar pelo processo de assédio, não existe a questão do cooperativismo, não existe esse outro lado da empatia e de buscar a coletividade. Infelizmente, uma das primeiras situações que se vê no trabalhador assediado é que ele é segregado, ele fica à margem do grupo e ele fica como um alvo muito nítido e isolado dos demais trabalhadores. Então, infelizmente, é um pouco complexa essa situação de buscar um recurso dentro da própria empresa onde ocorreu a situação de assédio. Certo. Bom, ainda em relação à questão do empregador, eu percebo o seguinte, o contrato de trabalho, e isso nós tratamos na live passada, de terça, quando falamos de rescisão indireta. O contrato de trabalho possui regras que foram feitas para serem cumpridas. E aí, cabe ao trabalhador prestar serviço, cabe ao empregador pagar salário, mas também zelar pela integridade física, moral e pelo meio ambiente de trabalho.
Só que o problema quando o assédio ocorre significa que alguma das obrigações do empregador falharam, ou melhor, falhou. Né? Então, que assédio significa uma lesão, algo que está fora da normalidade. Então, assim, a lei prevê que existe o chamado poder diretivo do empregador. O que isso significa? Que cabe ao empregador, ao patrão, gerir o negócio da melhor forma que lhe convier para atingir os seus objetivos. O que eu percebo é que muitos empregadores, muitos empresários confundem isso com trabalhar sem impor regras sem limites. E é exatamente isso que a gente está falando. No comercial das empresas, muitos não querem saber de regras, de limites, querem que apenas que as metas sejam atingidas, que os resultados sejam atingidos, custe o que custar, né? Sem nenhuma exceção. E aí, quando vai para a Justiça do Trabalho, o trabalhador procura a Justiça para ser reparado em seus direitos, muitas vezes ele sofre deboche, muitas vezes ele tem até medo de ir por conta de retaliação. O trabalhador já chega com medo, já chega falando para a gente no escritório. Mas, doutor, se eu entrar com o processo, será que eu arrumo outro emprego? Será que isso ou aquilo vai acontecer para mim? Porque, enfim, o meu chefe já falou que se eu entrar com o processo, a minha vida vai virar um inferno. Então, assim, isso não é exceção, isso acontece todos os dias, em muitas das organizações empresariais. Então, o que eu quero colocar é isso, que o poder diretivo não é um direito infinito, não é um direito sem limites. Aliás, todos os direitos previstos no ordenamento brasileiro, ele encontra um limite em outro direito. Né? Então, não há direitos infinitos, direitos absolutos. Tanto que a gente vive numa sociedade, enfim, que possui direitos e deveres. Mas, sobretudo hoje, nós vivemos um momento histórico especial em que há uma certa animosidade de frações, digamos assim, do setor econômico dominante sobre os trabalhadores. Tanto que a gente já vem numa onda de queda de direitos, de diminuição de direitos, tentativa de flexibilizações, de limitações, diminuição, desregulamentação, enfim, uma onda totalmente de desmonte, de destruição. E muita gente trata isso com normalidade, com naturalidade. Não é. O trabalhador precisa despertar para essa consciência de que ele vai surgir a partir de luta concreta. Ninguém vai dar o direito de graça a ele, ele tem que ser fruto de luta. E então, assim, essa questão do assédio, ela permeia muito as relações, e acho que eu considero que seja um dos pontos mais críticos das relações de trabalho, porque muitas vezes o trabalhador ele não aguenta mais, mas ele precisa garantir o salário. E agora, na pandemia, por exemplo, imagine o trabalhador que não se encontra naquela posição do teletrabalho, ele está trabalhando no local da empresa, no chão de fábrica, digamos assim. Né? Então, assim, num momento como esse, como o trabalhador deve lidar com essa pressão e, ao mesmo tempo, a obrigação que ele tem de manter o trabalho, manter o salário e seguir em frente? É uma situação bem complexa, porque o ônus todo fica a cargo desse trabalhador. Então, ele já passa pela situação do assédio, ele já passa, assim, por essa situação que o coloca diretamente frente a um processo de adoecimento e perda de direitos, porque ele muitas vezes se silencia perante todo esse contexto, um número cada vez menor de trabalhadores dispostos a buscar a legislação e denunciar esse assédio, porque cabe a ele provar que ele sofreu assédio, e isso é muito complexo, porque dependendo do tipo de assédio que ele sofreu, da maneira como ele sofreu, isso é extremamente penoso para ele reviver, um processo que ele ainda tem que provar, sendo vítima, ele ainda tem que provar que ele foi vítima. Então, isso é muito difícil. Uma situação que eu acho importante,
que se tenha como uma premissa é a situação de ações preventivas que passem a ser desenvolvidas dentro da empresa. Então, situações assim, onde sejam feitas, primeiro, palestras, atividades, workshops, que mostrem para esses trabalhadores, para que eles consigam identificar o que eles estão sofrendo, as situações pelas quais eles estão passando naquele contexto, são de assédio. Porque muitas vezes o trabalhador passa por situação de assédio e ele não sabe que ele está sendo assediado. Ele não entende que aquilo que ele está sofrendo é um assédio. Ele acha que é, às vezes, o mau humor do chefe, é uma brincadeira de mau gosto, é uma situação que passa, assim, por esse outro âmbito, quando, na verdade, já está instalado ali um processo de assédio. Só que para este trabalhador, pela falta de conhecimento e de reconhecimento dessa situação, ele não identifica que ele está sendo vítima de assédio. Então, uma coisa que seria bem importante seria trabalhos de psicoeducação e preventivos nas empresas. Inclusive, também abrindo canais para que os trabalhadores busquem ajuda, dando perspectivas para esses trabalhadores. Eu acho que as ações de prevenção seriam a grande tentativa de minimizar ao máximo as situações de assédio. E também informar e conscientizar esse trabalhador de que o direito do trabalho está aí, né, que ele tem que fazer uso dessa ferramenta, que ele tem que fazer uso desse potencial que ele tem à disposição, buscar um recurso, buscar uma ajuda, buscar a sua entidade de trabalhador, buscar seu sindicato, buscar os órgãos que possam auxiliá-lo nesse sentido, e ele buscar os seus direitos, porque o trabalho que não seja penoso é um direito desse trabalhador. Ele vende a força do trabalho dele em troca de salário, não em troca de humilhações, não em troca de repressões excessivas, não em troca de jornadas exaustivas. Então, é um contrato que ele assina, é um contrato que ele faz a parte dele, vendendo a força de trabalho dele, e ele tem que ser respeitado por isso e ter os direitos dele sendo totalmente reconhecidos e, na instância do reconhecimento dele próprio, os direitos que ele tem de exigir o cumprimento desse contrato. Perfeito. Bom, aproveitar para cumprimentar o pessoal que chegou após o início da nossa live. Sejam bem-vindos. O nosso tema aqui é assédio moral no trabalho, com a Dilceia Greboge, psicóloga, especialista no assunto. E, enfim, pessoal que tiver alguma pergunta, façam a pergunta aí nos comentários, que daqui a pouquinho a doutora Dilceia dará as respostas. Eventual pergunta que não seja respondida, responderemos depois, nos próprios comentários, então fiquem tranquilos que todo mundo terá as respostas. Sejam bem-vindos, e, bom, dando continuidade, Dilceia, deixe-me ver o que eu preciso. Bom, sobre o perfil da vítima, bom, você falou sobre o perfil do assediador, agora, existe um perfil de vítima clássico? Quem sofre mais assédio? É a mulher? É o homem? Existe equivalência nessa questão? O que você observa? Depende muito do contexto, de qual é o tipo de trabalho que é exercido, né? Qual é a categoria, mas, normalmente, os assediados são os que mais se dedicam ao trabalho, os mais criativos, normalmente os mais competentes, né? Porque são esses que geram uma pseudo-competição com aquela gerência ou com aquela chefia que vem nesse trabalhador, nesse funcionário, um potencial que pode intimidá-lo na sua função. Então, geralmente, os melhores trabalhadores, os mais qualificados, são os que são vitimados por assédio. E existe também, claro, como você falou, questões de etnia, questões de gênero, que também são bem vulneráveis à situação do assédio, mas, via de regra, os trabalhadores mais qualificados, os que demonstram maior qualificação do seu trabalho, que fazem o seu trabalho da melhor forma, os que mais se dedicam,
são geralmente os mais vitimados pelo assédio. Correto. Deixa-me ver. Bom, no plano do direito do trabalho, o assédio, a Dilceia já fez uma bela explanação sobre o tema. No plano do direito do trabalho, para ser reconhecido o assédio, a violência do assédio e isso ter repercussão indenizatória, tem que haver uma intensidade da violência. Não basta qualquer simples ofensa. Até porque o próximo requisito é o prolongamento. Então, tem que haver intensidade e prolongamento. O que isso significa? Primeiro, no prolongamento, para ser assédio moral, a ação não pode ser única, ela tem que acontecer, se distribuir no tempo. Então, não basta só um único grito com o empregado. O meu patrão gritou comigo, eu quero indenização. Isso pode até conseguir alguma indenização por um dano moral, por conta de uma lesão, mas isso aí não se chama assédio. O assédio, reconhecidamente pelo direito, ele tem práticas repetitivas. A Dilceia pode comentar em seguida, no plano comportamental, mas no plano do direito, o que a justiça enxerga é que para assédio tem que haver essa repetição de atos, como uma perseguição a um trabalhador. O empregador tem interesse de que ele chegue ao limite e acabe peça as contas para que o patrão economize dinheiro da rescisão. Então, ele promove uma perseguição contra o trabalhador, e isso dura semanas, meses, até que o trabalhador saia do emprego por uma razão ou outra. Então, o prolongamento é um dos requisitos. A intensidade da violência também. Então, não pode ser um simples dissabor, um simples discordância entre o chefe e o subordinado. E a finalidade também da ação, ela tem que ser realmente de prejudicar. Né? Não basta ser apenas uma ação culposa, tem que ter um intento, um intuito de fazer mal mesmo, é uma questão perversa. Então, no plano do direito, é assim que a justiça ela tem entendido, tem julgado os processos. O que você comenta sobre isso? Realmente, essas ações hostis e vexatórias que configuram o assédio, elas têm que ocorrer frequentemente, ou seja, quase todos os dias, e por um longo período de tempo, em torno de pelo menos 6 meses, né, que é mais ou menos aí o prazo que se estabelece para entender que essa pessoa está sendo vítima de assédio. Agora, você imagina um trabalhador que quase todos os dias, durante um período de 6 meses, passa por essas ações, por essa situação. Como que fica a degradação da saúde física e psicológica dessa pessoa? Então, cabe aqui até uma ressalva com relação a esse prazo, porque eu imagino que já muitos estão questionando esse tempo. 6 meses de abuso a fim de configurar um assédio é muito doloroso, né, para esse trabalhador, estar vulnerável durante todo esse tempo. E dentro do contexto psicológico, dependendo do nível, da estrutura e do momento em que esse trabalhador sofreu esse assédio, um período muito menor de tempo pode desestabilizá-lo. Independente da intensidade e da frequência, ele pode sim sofrer danos muito consideráveis na sua autoconfiança, na sua autoestima e no seu psicológico. Então, via de regra, é necessário que haja aí essa temporalidade para caracterizar uma ação de assédio, mas na questão psicológica, esse tempo, ele diminui consideravelmente. Dependendo da categoria, tem trabalhadores que sofrem no primeiro emprego, por exemplo, né, um jovem, um adolescente, no primeiro emprego sofre uma situação de assédio, às vezes de forma tão intensa, e que aquilo foi tão perturbador na estrutura dele, que ele passa já a partir de então ter todo um contexto de autoestima reduzida, de não se achar suficientemente bom para exercer aquele trabalho. Isso poderá impactar de uma maneira assim gravíssima o
a sua estrutura de vida no contexto do trabalho. Então, eu penso que uma das coisas que deveriam ser revistas com relação a isso é essa temporalidade. Eu acho que 6 meses, a pessoa ficar exposta 6 meses a essas situações, realmente degradam o emocional de qualquer um, né? E dependendo da situação e da forma como vem esse tipo de humilhação, esse tipo de situação violenta no trabalho, é uma forma, assim, de realmente desqualificar totalmente aquela pessoa, despersonalizar totalmente aquele indivíduo. Certo. Dilceia, quais são os principais problemas de saúde mental que decorrem do assédio, que você pode nos trazer? Bom, primeira questão é ansiedade, né? Em termos psicológicos, né? Ansiedade e sintomas depressivos também. No entanto, dependendo da categoria do trabalhador, o primeiro sintoma que vem para afastá-lo do seu posto de trabalho é um sintoma físico. Então, por exemplo, a Ler-Dort é um dos primeiros sintomas que afasta o trabalhador do setor de teleatendimento, por exemplo. Só que a carga emocional que está envolvida nesse sintoma físico é gigantesca. Foi uma forma que ele encontrou para conseguir se afastar do setor que estava adoecendo, da estação de trabalho que o adoecia, da estrutura de trabalho adoecedora, porém, se manifestou de uma forma física, no entanto, a questão psicológica já está também bastante comprometida. Muitos trabalhadores, dependendo também das categorias, acabam se tornando alcoólatras. Não é difícil de se encontrar pessoas que buscam em substâncias tóxicas e em medicações uma maneira de minimizar os efeitos que o assédio estão trazendo no dia a dia para a estrutura deles. Muitas situações também demandam questões que são trazidas do trabalho para casa e acabam impactando diretamente a estrutura familiar. Então, muitas são as formas de se manifestar os efeitos nocivos do assédio na vida da pessoa. Então, não somente o adoecimento físico e mental, como também estrutura familiar, vícios que as pessoas acabam usando como uma válvula de escape, e outras situações que poderão ocorrer que demonstram o quanto está sendo nocivo e penoso aquele trabalho para aquele trabalhador. E ele não se afasta porque ele precisa do trabalho. Então, existe o outro lado. As pessoas se sujeitam a trabalhar, muitas vezes, nesses ambientes extremamente doentes, mas porque elas precisam daquele trabalho. E hoje, no momento que nós estamos vivendo, com a organização de trabalho no nosso país, perder o emprego é uma possibilidade que as pessoas querem vislumbrar remotamente. Ninguém quer se colocar numa situação que ameace a pretensa segurança que eles têm por estarem empregados. Então, as pessoas acabam se sujeitando, né, a essas humilhações, a essas situações de assédio, com medo de perder a fonte de renda que sustenta a si e a sua família. Então, a pessoa fica enredada nessa armadilha, nessa situação, e não vê saída senão permanecer ali, aguentar, extrapolar o seu limite e, consequentemente, adoecer, não de maneira, digamos, irreversível, mas desenvolvendo grandes transtornos de estresse pós-traumático e outras patologias bastante sérias. Certo. Bom, como eu já comentei, temos muitos casos que tratamos no escritório que lidam com esse assunto do assédio. Inclusive, temos uma cliente, obviamente não vou citar o nome, que a situação dela é a seguinte: se afastou do trabalho por conta de adoecimento, de depressão, e ela atribui ao trabalho, né, como consequência de práticas de assédio moral. E é interessante o caso dela, e é forte, porque ela não consegue nem lembrar do trabalho, nem imaginar que deve retornar, ela se encontra afastada, né?
recebendo benefício previdenciário. Mas ela não imagina nem voltar, que ela já começa a chorar sem parar. Muita gente acha que isso é bobagem, né? Muita gente fala que isso aí é frescura, só quem entende do assunto, ou quem vive o assunto, né, quem está na pele de quem sofre, é que sabe como é difícil lidar com isso. Então, tanto no setor de comércio como no bancos, né, tem um percentual muito grande de causar adoecimento, e nós sabemos bem disso. Telemarketing, você falou do teleatendimento, o pessoal do teleatendimento sofre muito com isso também. Inclusive, porque as práticas do assédio no teleatendimento, elas, como a gente já colocamos, o assédio ele tem característica de se repetir, né? E uma das no teleatendimento é muito comum o trabalhador ser impedido de ir ao banheiro, por exemplo, né? Algo que acontece com frequência em alguns setores do teleatendimento. E isso, volta e meia, vira discussão judicial, o ponto aqui que eu quero colocar é que muitas vezes o próprio judiciário não tem facilitado, não tem ajudado no sentido de combater efetivamente o assédio. E por quê? A colocação pode até ser considerada um pouco polêmica, mas é porque a questão da prova, ela é muito tratada de maneira, digamos, rasa em alguns casos, né? Porque como o ônus da prova, em regra, o ônus da prova para o pessoal que nos acompanha é a obrigação de provar o direito. Então, no processo trabalhista, em regra, o trabalhador vai à justiça, leva os fatos e, em regra, ele que tem que fazer a prova, provar que aconteceu aquilo para poder ele receber o ressarcimento, a reparação do seu direito. Só que no caso do assédio, é muito complicado isso, porque muitas vezes o trabalhador não tem uma prova cabal. Ele presenciou, ele foi vítima do assédio moral e do sexual, que muitas vezes também é outro tema, não tratado aqui, mas que acontece muito no ambiente de trabalho, mas ele não tem como provar isso aí. E aí é difícil. Então, o judiciário, muitas vezes, tem uma dificuldade de flexibilizar a instrução probatória na audiência. Não, leva com muitas vezes, descrédito, trata com descrédito, com descaso, o fato trazido pelo trabalhador. Acha que aquilo ali nada mais que uma banalização, que todo mundo está pedindo de dano moral e que não existe isso. Então, não abre a possibilidade do trabalhador produzir uma prova diferente, não dá muita atenção a um vídeo, por exemplo, não dá muita atenção a um áudio, por exemplo. Claro que um áudio e um vídeo não são provas absolutas, mas muitas vezes uma gravação pode ajudar, pode puxar um fio que leva à conclusão do fato acontecido. Então, eu tenho para mim que, como você bem falou, precisa de haver educação, desenvolvimento de uma cultura de enfrentamento disso aí. Só que as próprias instituições, eu sinto que elas têm uma dificuldade de enfrentar. Elas fazem muitas palestras, fazem muitos bate-papos, existe muito discurso, só que na hora do enfrentamento é o pensamento individual e conservador sobre a questão. Me parece que há uma pré-avaliação negativa, muitas vezes, do que o trabalhador está trazendo. Então, não há, de fato, uma compreensão de que deve-se ouvir amplamente o que ele traz, para depois determinar as medidas e chegar a uma conclusão. Não, primeiro já se inicia com um pré-julgamento e aquilo ali, no final, leva à improcedência. E aí o trabalhador fica descrente. A quem que eu devo recorrer? Se o próprio judiciário, que deve me socorrer, não me ouve, ou quando ouve, quando finge ouvir, dá uma decisão, concede uma decisão que não reflete a realidade. Então, não é generalizando, né, essa visão, mas que existe na prática esse tipo de posição de visão existe, infelizmente. Inclusive, uma coisa que é muito importante também a gente lembrar é que um contexto extremamente grave, resultante
que pode ser desencadeada em função do assédio são as ideias suicidas, as ideações suicidas e, efetivamente, suicídios, né? Porque as pessoas reagem de maneira diferente quando elas são expostas a situações de assédio. Então, algumas que já têm algumas doenças podem ter agravamento delas, e outros poderão desencadear adoecimentos em função do assédio. E as situações, os sentimentos, muitas vezes, no primeiro momento, que é de indignação, de revolta, e então vindo a questão de autoestima, sensação de menos-valia, e uma série de outros, poderão levar, sim, à ideia de suicídio e a efetivos suicídios, o que é uma situação extremamente grave e que precisa ser olhada com bastante critério, com bastante cuidado. Na situação hoje também da pandemia, algo que a gente está acompanhando com bastante frequência e que está muito recorrente hoje, é entre o pessoal da saúde, que está na linha de frente da Covid, as pessoas da enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, pessoas do sistema funerário, que estão frente a frente aí com essa doença, lutando contra essa doença, tentando salvar vidas, e que estão totalmente expostas, passando por situações em que não tem equipamentos de proteção adequados. Quando você falou aí de situações de teleatendimento, que muitas vezes tem call centers que não permitem nem que os trabalhadores vão ao banheiro, hoje a gente sabe que do pessoal da saúde que está na linha de frente da Covid e que utiliza aqueles equipamentos de proteção, aquelas roupas que tem todo um processo para serem colocadas, por diversas vezes eles usam fralda, porque o tempo que eles levam para colocar essa roupa demora, porque é difícil a colocação, tem que seguir todo um protocolo e um manejo de cuidados para colocação e para retirada, e por diversas vezes eles trabalham de fraldas porque eles não podem se ausentar para ir no banheiro. Não estou dizendo com isso que essa situação é de assédio. No entanto, eu acho que é importante a gente ter esse olhar para essa situação específica nesse momento de crise, porque isso significa que não está sendo também respeitada a dignidade desses trabalhadores. De alguma forma, eles estão expostos, estão passando por situações vexatórias, de constrangimento, se expondo a riscos de adoecimento, a riscos de transmissão desse vírus para suas famílias, correndo risco de vida, e não estão tendo o mínimo de cuidado por parte dos órgãos competentes nesse caso, para que eles tenham os cuidados adequados para se proteger, para conseguir proteger as suas famílias, para poder ter uma jornada de trabalho que também, nesse caso agora, especificamente, está sendo extremamente exaustiva e desgastante, porque essas pessoas estão lidando com finitude da vida, e isso é uma coisa que está acontecendo em larga escala, né, porque nós sabemos que os números que nós estamos vendo aí da mídia, eles estão né, a gente sabe que os números não são reais, então, são pessoas que estão, assim, se expondo, se colocando e arriscando suas vidas, e que estão passando também por situações de bastante constrangimento e de bastante falta de cuidados. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu posicionamento em relação a isso, no quanto é importante a gente olhar também para esse pessoal, para as pessoas que estão no sistema funerário também, que estão expostos, que não têm um equipamento adequado para manipular os corpos, para enterrar esses corpos, e também muitos estão se contaminando durante o exercício dos seus trabalhos, no exercício das suas profissões. Então, eu acho que esse momento agravou uma série de cenários, uma série de situações, e que também, assim como agravaram a questão do assédio, também agravaram a questão de falta de cuidados e de preocupação com essas pessoas que estão, nesse momento, arriscando e dedicando as suas vidas para salvar a vida de outras. Exatamente. Aliás, é importante que você destaque, Odisseia, que existe uma espécie de naturalização de certos fenômenos, né? Tanto no assédio
acontece, se naturaliza a opressão, acha que aquilo ali é normal, e não é. Muitas vezes o próprio trabalhador sofre, ele acaba se acostumando com aquilo, achando que pelo fato dele precisar muito, aquilo ali não deve ser jamais questionado, ou porque, mesmo que ele não precise mais, muitas vezes, determinadas situações levam a achar que ele é inferior, o outro é superior, o outro está no direito de ofendê-lo, de humilhá-lo, de causar vexame. E em relação à pandemia, a mesma coisa. Quanto mais mortes, há uma impressão de que há certas frações da sociedade que naturalizam, ou seja, um país que perde 1.100, 1.200 pessoas por dia, não é natural isso, gente, não faz o menor sentido, né? Então, naturalizar o mal não é correto, né? E isso a gente precisa deixar muito claro, porque a naturalização do mal é péssima, né? Bom, vamos para as questões, para as perguntas. Temos algumas perguntas, já nos aproximamos do final do nosso encontro, então, deixe-me ver o que temos aqui, Dilceia. Pergunta do José Antônio. Como identificar o assédio velado? José Antônio, obrigado pela pergunta. Dilceia? Bom, o assédio velado que tem acontecido agora, durante esse momento da pandemia, é aquele que se dá especificamente direcionado a um único trabalhador. Então, por exemplo, a pessoa tem um destaque maior no desempenho do seu trabalho, então o gestor, o chefe e tal, elogia, fala, olha, muito bem, então, numa situação como se ele estivesse recebendo aí um agrado, né, está tendo o seu trabalho reconhecido, e para ele, então, é passado uma quantidade maior, um volume maior de trabalho, porque ele sabe que aquele trabalhador vai dar conta. Então, ele acha que ele está sendo reconhecido, que ele está sendo valorizado, e, no entanto, ele está sendo explorado. Então, essa é uma forma de assédio velado. Certo. Pergunta da Drica Martim. No caso de racismo, a vítima pode acionar a polícia para dar procedimento ao flagrante? Boa noite, Drica, obrigado pela pergunta. Bom, essa eu mesmo posso responder. No caso do racismo ou da injúria racial, que é um outro tipo, a vítima pode, sim, acionar a polícia para dar procedimento ao flagrante. Aliás, em qualquer crime de que seja vítima ou que se presencie, pode-se, aliás, deve-se acionar. E caso não consiga fazê-lo, deve-se registrar um boletim de ocorrência e, no prazo trazido pela lei, deve apresentar a denúncia, seja através de queixa-crime, seja através do Ministério Público, e dar seguimento ao processo criminal. Então, sim, sempre que houver uma ofensa que seja tipificada como lei ou como contravenção, cabe à vítima levar as últimas consequências, porque é isso que a gente estava comentando agora, né, Dilceia, da naturalização. Muitas pessoas sofrem violências, e no Brasil, violência é uma palavra banal, porque a violência é no cotidiano. Mas as pessoas deixam para lá, e muitas vezes deixam para lá, às vezes não é nem porque não queiram, é porque a burocracia é tão grande. Para você ir numa delegacia e fazer um boletim de ocorrência, em tempos normais já era difícil. Agora, na pandemia, né, você sofre a violência e ainda sofre o risco de ser contaminado por Covid, por sair na rua. Então, problemas múltiplos. Né? Então, Drica, espero que tenha conseguido atender a sua indagação. O José Antônio, de novo. O assédio moral no trabalho pode ter como consequência a violência doméstica? Pode ter relação? Não, parece que a pergunta eu não diria como consequência. O assédio não é consequência do trabalhador, não é consequência da postura dele no ambiente de trabalho. No entanto, ele poderá, por já estar num processo aí de adoecimento, por já estar, talvez, um adoecimento paralelo, tá num contexto de álcool, por exemplo, e isso gerar violência doméstica. Mas me parece que, num primeiro momento, a violência doméstica não é responsável pelo assédio. E situações que ocorrem em violência doméstica, onde tem
humilhações e tal, dentro do contexto da violência doméstica, a gente já não utiliza o termo assédio moral. O assédio moral é específico para o contexto do trabalho. Essas situações que ocorrem em casa, as situações familiares, tal, ela já entra aí numa outra terminologia. Correto. Bom, outra pergunta, dessa vez do nosso sócio Cleiton Germano. Doutora Dilceia, em que momento a vítima de assédio deve buscar ajuda profissional médica ou psicológica? É possível prever síndromes, transtornos ou doenças decorrentes de assédio? Existem sinais de alerta? Uhum. Doutor Cleiton, boa noite, tudo bom? O trabalhador, ele vai, uma das situações bem interessantes também com relação ao assédio, é que quando o trabalhador começa a ter um desgaste tal, que começa a comprometê-lo de forma psicológica, forma psíquica, forma emocional, ele evita buscar atendimento psicológico ou psiquiátrico, porque ele tem medo também de ser estigmatizado no ambiente de trabalho. Então, é um pouco difícil para esse trabalhador ter essa compreensão e buscar esse atendimento. Normalmente, quando ele chega a um atendimento, ele já está, assim, com um adoecimento bem acelerado, já está bem agravado, muitas vezes já está tomando medicação, já está afastado do contexto do trabalho, já está licenciado, já está com um processo de adoecimento bem mais grave. Então, é muito difícil, porque eu acho que existe a falta do conhecimento, existe a falta da orientação para que essa pessoa busque já, nos primeiros momentos em que ela perceber que está começando a ter aquele ciclo vicioso ligado ao trabalho, que é a ansiedade. Quando chega a hora de ir para o trabalho, ela já começa a passar mal, ter crise de ansiedade, taquicardia, sintomas, os sinais que o corpo está dando de que ela está indo para uma situação que está sendo para ela perturbadora, que deveria ser uma situação normal de trabalho, rotineira, mas de repente isso está se tornando um fardo. Na hora de ir para o trabalho é bastante sofrimento. Então, isso significa que algo não está bem. Então, se ela nesses primeiros sinais, buscasse uma ajuda, uma orientação, um apoio psicológico, talvez minimizasse um pouco os efeitos, e ela também na questão da compreensão da importância de fazer a denúncia quando possível, de buscar canais para isso, porque por diversas vezes também o trabalhador não sabe a quem recorrer para fazer uma denúncia, quem ele busca para falar. Muitas vezes ele se queixa com amigos ou com a família, e essas pessoas dão sugestões, dão conselhos, tipo, aguenta, isso logo vai passar, não, fica mais um pouco, e a gente sabe que isso não vai passar. Né? Então, muitas vezes ele não sabe a quem recorrer, e isso tudo vai cristalizando e aumentando ainda mais o processo do adoecimento dele. Então, acho que a primeira situação é ainda as ações preventivas, né, que deveriam ser desenvolvidas para que esse trabalhador tenha conhecimento e reconheça que ele está passando por um processo de assédio, perceba que isso está sendo nocivo para ele, que provavelmente ele já está desenvolvendo um adoecimento, e busque ajuda e que ele tenha esses canais, né? Porque o difícil é isso, ele ter os canais a quem recorrer. Então, os canais são, nesse momento, os departamentos jurídicos, né, da sua entidade de trabalhadores. Eu acho que eu ainda friso a importância do trabalhador buscar o sindicato da sua categoria, buscar se envolver mais com as ações do seu sindicato e romper esse silêncio, né, não se calar mediante as ações de sofrimento que ele passa no trabalho dele, porque isso só aumenta e cristaliza ainda mais o adoecimento. Certo. Dilceia, sabemos que na pandemia as dores das pessoas, as violências, tudo está exacerbado. Você, inclusive, comentou em acho que uns 2 ou 3 momentos sobre suicídio. Qual o momento que a pessoa, trabalhador ou não trabalhador, deve procurar ajuda, e aí o que cabe depois que ele procurar ajuda? Terapia, remédio, como isso funciona?
Bem, a partir do momento em que essa pessoa reconhece que ela está por um processo, está vivendo um processo de adoecimento e ela busca ajuda, se ela busca uma ajuda psiquiátrica, dependendo do agravamento em que ela tiver, em que momento ela estiver naquele contexto, provavelmente vai ser indicado a ela que tome uma medicação. Se ele está vivendo um processo depressivo, e esse processo depressivo, ele se diferencia de uma situação de uma tristeza ela é passageira, ela tem uma durabilidade relativamente curta, e a depressão não, a depressão ela vai piorando, ela vai aumentando com o tempo, ela vai aumentando a sua intensidade, e chega um momento em que a pessoa realmente começa a não se colocar, não se ver como importante no contexto em que ela está inserida, tanto no trabalho como na família, ela começa a não perceber a sua importância, ela acha que ela é um peso para as pessoas, ela começa a falar, algumas vezes verbalizar, se ela morresse seria muito melhor, então ela começa a dar alguns sinais de que ela está sofrendo uma situação que já ultrapassa uma tristeza passageira e momentânea. Mais de 30% das pessoas que cometem suicídio ou tentam suicídio, elas falam, elas pensam e verbalizam que elas estão pensando em se matar. Então, é preciso ter, assim, um certo cuidado quando você começa a ouvir essa pessoa dizendo o quanto ela não tem valor, o quanto ela é inútil, o quanto ela não tem importância, que ela deveria morrer, que ela deveria desaparecer, que seria um peso a menos para a família. Toma cuidado que esse é o momento de levar essa pessoa para um atendimento médico, né? Ela precisa ser medicada. E a psicoterapia, é claro, é a que vai vir a ajudá-lo a recompor as suas forças de ego, né? A recompor aí o seu arsenal de ferramentas para conseguir superar todo esse processo. E ela conseguir recuperar a sua autoestima, conseguir recuperar e entender o quanto que ela é importante, o significado que ela tem, o quanto a vida dela é importante não só para ela, como para as pessoas que a cercam, para os seus familiares, para os seus amigos, e esse tudo daí faz parte de um processo terapêutico, às vezes mais demorado, porque quando envolve questões de suicídio, ideações suicidas é um processo mais demorado, mais complexo, mas que é preciso ficar atento, e sim, o assédio pode desencadear situações que levam a ideações suicidas e a suicídios. Perfeito. O que você me diz sobre a síndrome de burnout? Ela tem relação pode ter relação com assédio moral, ou é algo totalmente divorciado disso? Eu percebo que tem muita gente, e inclusive matérias jornalísticas, tratando muito desse tema ultimamente. E isso tem gerado discussões na Justiça do Trabalho, muitas pessoas pleiteando indenizações, reparações, e dizendo que, enfim, não conseguem mais chegar ao limite. Então, o que é a síndrome de burnout? Qual que é a diferença dela para a depressão? Bom, primeiro que a síndrome de burnout, ela se caracteriza por um esgotamento devido à grande sobrecarga de trabalho. Então, primeiro, a pessoa começa a ter um cansaço excessivo, físico e mental, e tudo isso está muito ligado ao volume de trabalho, porque esse contexto da síndrome de burnout, ela é diretamente ligada às condições e ao ambiente de trabalho. Então, a pessoa começa a ter essas mesmas alterações que ela tem inicialmente numa ação de assédio, num processo de assédio. Ela começa a ter alterações de apetite, ela pode ter insônia, ela pode ter dificuldade de concentração, sentimentos de baixa autoestima, sentimentos de negatividade, sentimentos de desesperança, isolamento, problemas físicos como pressão alta, dores musculares, alterações gastrointestinais, taquicardia. Tudo isso também são indicadores de que essa pessoa pode estar desenvolvendo uma síndrome de burnout, que é esse esgotamento ligado às condições de trabalho. Então, ela não está de todo desvinculada do assédio, no sentido de que
o assédio vindo no formato de sobrecarga de trabalho, ele poderá ter como efeito uma síndrome de burnout. Certo. Como um profissional de sua área estabelece o nexo, a relação causal entre o trabalho e o adoecimento? Como que chega a essa conclusão? Dentro da perspectiva da psicologia, quando esse paciente ele traz a situação que o traz conflito, que o incomoda, que gera angústia, o que gerou questões traumáticas na vida dele, e essas situações estão atreladas ao contexto do trabalho, a gente pode entender que há uma relação direta entre uma coisa e outra. Então, é preciso fazer uma anamnese, fazer um levantamento da história clínica, pessoal, de vida, de todo o contexto de vida daquele paciente, e começar a elencar as situações que parecem ou têm um efeito direto no adoecimento, na situação que ele está apresentando naquele momento. Pessoas que vêm para atendimento com essas questões ligadas ao trabalho, o discurso deles no ambiente terapêutico é todo ligado ao trabalho. Eles praticamente não falam da vida deles na parte social ou em outros contextos. É somente o trabalho. Fica muito nítido o quanto aquilo monopolizou a vida dessa pessoa, quase que na sua completude. E muitos até contam que quando vão dormir, em outros momentos, não conseguem se desligar do trabalho. Sonham com o trabalho, sofrem, às vezes, agora nesse contexto da pandemia, alguns que têm alguns trabalhos mais voltados a interações, então, pessoas que lidam com pessoas, que é um atendimento especificamente presencial, têm sentido até falta desse contexto, desse encontro, né? E isso também está gerando bastante angústia, porque a pessoa não se desliga, mesmo não estando no ambiente de trabalho, mesmo não estando naquela situação, está preocupado com as pessoas que deixam de atender, por exemplo, uma assistente social, está preocupado porque sabe que tem demanda, que tem pessoas que estão em sofrimento, tem pessoas que estão passando por situações que ele poderia estar ali trabalhando, sendo útil, monitorando recursos, e ele está afastado, né, por questões da pandemia, então ele fica angustiado, mesmo não estando no local de trabalho. E isso é um sinal bem nítido do quanto a pessoa está se desvinculando a vida dela, e a vida dela está toda envolvida no contexto do trabalho. E isso, sim, desenvolve e gera um grande adoecimento. Alguns mais leves, outros mais graves, mas essa dificuldade de se desvincular do seu trabalho gera um enorme esgotamento, tanto profissional quanto emocional, e isso, claro, um adoecimento. Correto. Bom, vamos para a última pergunta. É o seguinte: o que você pensa sobre os trabalhadores que já estão afastados do emprego ou prestes a se afastarem, ou seja, já apresentam sintomas de adoecimento, já apresentam redução de produtividade, faltam por conta de sintomas, né, de doença, e, enfim, eu percebo, e isso é uma visão particular, profissional do dia a dia, de que os trabalhadores que estão doentes, mas que ainda estão trabalhando e que começam a apresentar baixa produtividade por conta do adoecimento, eles estão passíveis de uma intensidade maior do assédio, porque me parece que, nesse caso, há uma intenção de expulsá-los, de fazer com que ele saia para que entre um outro capaz de dar seguimento nas atividades e na produção. Isso eu percebo nas entrevistas, no decorrer dos processos, enfim. Como você vê isso? Você também enxerga dessa forma? Na verdade, a assiduidade, né, que é uma das situações que foi feita na pergunta, o pessoal começa a faltar ao trabalho e tal, a assiduidade é uma das características daquela pessoa que poderá desenvolver a síndrome de burnout, porque a pessoa que tem sobrecarga de trabalho e é a pessoa que mais se dedica, é a que tem o maior volume de atribuições do seu local de trabalho, é geralmente a pessoa que não falta, ela é assídua, ela está sempre ali. Isso é uma das situações, inclusive, que
a conectam muito com o seu ambiente de trabalho, a sua assiduidade. As pessoas que começam a ter, assim, a questão de faltar bastante, ou estarem afastadas já para tratamento, aí tem que ver em que momento elas estão, que situação elas estão vivendo nesse momento, o porquê desses afastamentos, né? Se é já um adoecimento oriundo de uma situação de assédio, se é uma outra questão que está levando elas a se afastarem, por que razão elas estão afastadas, se já estão em franco adoecimento, se estão em tratamento, aí precisaria entender e avaliar cada situação isoladamente. Mas a pessoa que sobrecarrega, que desenvolve um adoecimento, síndrome de burnout, essa pessoa geralmente é a Caxias, ela não falta. Certo. Bom, quero me dirigir ao público que nos acompanha para dizer o seguinte: quem for vítima de assédio moral, de uma situação de perseguição, de xingamentos contínuos, enfim, sentir que o ambiente está tóxico, que o empregador, o chefe, criou uma sistemática de perseguição, tente, antes de buscar a justiça, documentar essa prática. Porque, como nós já tratamos aqui antes, um dos grandes problemas de o trabalhador receber uma reparação pelo assédio moral é por conta dele não ter provas, dele não conseguir levar isso e convencer o juiz sobre aquele assunto de que ele é vítima. Então, guarde e-mails, caso você troque muitos e-mails com o seu chefe, e nesses e-mails haja agressão, ofensa. Tente, em situações de perigo, de risco, tenta gravar situações, se possível. Tente montar dossiê que mostre a prática lesiva contra você. Então, áudio, WhatsApp serve, vídeo, e-mail, tente manter um contato com seus colegas, um contato amistoso, de maneira que eles saibam de alguma maneira que aquilo ali está acontecendo. É importante que outras pessoas da família, amigos, colegas de trabalho, claro, colega de trabalho, desde que você tenha uma proximidade, saiba que é a pessoa que vai te ajudar, não te prejudicar. Use os canais de denúncia que estão à sua disposição. Muitas empresas têm canais, inclusive é permitido fazer a denúncia de maneira anônima. Muitos não funcionam. Eu percebi que muitos trabalhadores reclamam que os canais existem só para inglês ver, ou seja, não existem de verdade. Então, canais, façam denúncia no sindicato das suas categorias, façam denúncia no Ministério Público do Trabalho, ou seja, começou a ocorrer a ofensa sistemática, já começa a denunciar, porque é muito complicado. As pessoas, muitas vezes, ingressam com processo, querem ingressar, só que assim, tem acontecido, mas eu nunca registrei, eu não tenho nada que prove que isso acontece. Você sabe, frente a frente ao trabalhador, você percebe que ele não está mentindo, só que ele não tem como comprovar. E aí a gente fica numa situação muito difícil, porque o advogado sério, ele não deve levar à justiça ações que sejam consideradas aventuras jurídicas, ele tem que realmente levar assunto pautado em provas, em evidências. Então, cerque-se, é importante, como a Dilce falou desde o início, a cultura, de desenvolver essa cultura de prevenção, e essa prevenção ela começa também na produção de provas. Se você vê que a situação não para e que você vai acabar sendo prejudicado ainda mais, até com a perda do emprego, até com o adoecimento, começa a preparar, seja inteligente nesse sentido, comece a se cercar de cautelas para que lá na frente você tenha como provar, olha, excelência, que eu tenho a prova do que essa pessoa, de como ela agia contra mim, tá? Então, e claro, testemunhas, pessoas que estejam sempre à disposição a confirmar aquilo que você quer provar. Alguém fez uma pergunta, a Drica, sobre a questão do racismo ou injúria racial. Isso serve para outras modalidades de ofensas que configurem crime, né? No caso, o assédio sexual, por exemplo. É um clássico no ambiente de trabalho. Então, denuncie, mas não deixem para denunciar só na 10ª vez, porque aí é complicado. Então, assim como o assédio sexual, a injúria racial,
e outras tantas práticas que podem ser tanto combatidas criminalmente quanto no âmbito do direito do trabalho. Então, busquem seus direitos, busquem se informar e não deixem para lá. E a Dilceia, se desejar, me complementa e em seguida já pode fazer suas considerações finais. E também peço que deixe o seu contato para aqueles que desejam conhecer melhor o seu trabalho. Uhum. Complementando, referendando ao que o doutor falou, eu acho que é importante e necessária que sejam iniciadas ações preventivas, né, junto a esses trabalhadores, contando com o apoio, é claro, das instituições, das entidades de trabalhadores, né, criando medidas preventivas, e principalmente de conscientização desses trabalhadores nas suas empresas. É importante, daí, já em outros contextos do trabalho e em campanhas, que seja, assim, tida como importante, necessária e pautada nos acordos e convenções coletivas a integridade física e psicológica dos trabalhadores. Isso nem sempre é visto, nem sempre é pensado, é bastante negligenciado nas pautas de reivindicação, a questão da saúde psicológica dos trabalhadores, a questão de assédio. Então, é importante, talvez, pensar nessa possibilidade, criar mecanismos de começar a pautar nas reivindicações, nas convenções, nos acordos coletivos, as estratégias de integridade física e psicológica dos seus trabalhadores. Uma outra forma é estimular, né, também com forma preventiva, mas estimular esses trabalhadores a falarem sobre o clima organizacional e serem promovidas pesquisas, levantamentos de dados, sejam feitos de uma forma meio periódica para entender e investigar se está havendo incidência de assédio naquele ambiente e o quanto isso está tendo impacto na saúde emocional daquele trabalhador. É interessante também que tudo seja feito de maneira a permitir que a pessoa que responde esses questionários, enfim, que se posiciona, que fique anônima em todo esse processo, né? Palestras também, ou atividades alternativas a serem desenvolvidas dentro das empresas, a fim de instruir os trabalhadores, esclarecer dúvidas, comentar e falar sobre as formas do assédio moral, de que maneira que eles poderão estar expostos a isso, como que reconhece quando sou vítima ou não de um assédio, e tudo isso pensando num treinamento para chefias e supervisores, pessoas assim que são os possíveis assediadores, né? Sempre levando em consideração a utilidade e a importância das ações de caráter preventivo. Correto. Bom, o Cleiton fez uma pergunta, mas me parece que já foi respondida. De qualquer maneira, vou só reiterar. Se o assédio moral pode ser configurado em uma única ação ou tem que ser a ação tem que ser constante. Bom, do ponto de vista do direito, eu já coloquei que o judiciário reconhece o assédio moral como uma prática reiterada, uma prática repetitiva, né? Tem que ser intenso, tem que ser algo considerável, tem que ser prolongado no tempo, tem que ser constante, tem que ser reiterado, né? E tem que ser com o intuito realmente de causar lesão, de causar sofrimento, né? Uhum. E aí isso, você exatamente. pode... Exatamente, pela literatura, né, para se configurar o assédio, ele tem que ocorrer de forma repetitiva, várias vezes por semana, e por um período de pelo menos 6 meses. Então, aí dentro dos critérios de validade jurídica. No entanto, no entendimento psicológico, é claro que um trabalhador exposto a 6 meses de violência no trabalho, como é o caso do assédio moral, realmente é um limite que é completamente inviável, né, de pensar que ele vai ter uma saúde, uma estrutura psicológica íntegra ao final desses 6 meses, para poder fazer uma denúncia e configure que o que ele passou pelo processo que ele passou foi um assédio, e sem que isso traga a ele danos gravíssimos para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua estrutura
psicológica, então, mas infelizmente uma ação, uma atitude de forma isolada não é considerada assédio. Correto. Bom, nós já extrapolamos bastante o tempo. Agora tem uma pergunta uma questão que deixou de ser colocada e que eu acho que é relevante para o público que nos acompanha. Eu acho que é interessante e eles querem saber. O assédio moral, ele não se dá somente de cima para baixo, né? Ele dá também na horizontal, ou seja, entre colegas de trabalho. Então, o colega que discrimina o outro, o colega que ofende o outro reiteradamente, também pratica assédio moral. E cabe ao empregador tomar as providências para deixar o ambiente sadio. Ou seja, porque o empregado persegue o outro, mas o empregador fala, não tenho nada com isso. Tem sim, dentro do ambiente de trabalho, nos limites da empresa, o empregador é responsável. Então, ele tem que agir, tomar todas as precauções e medidas para prevenir e para combater o assédio. Correto, Odisseia? Corretíssimo, Ele pode ocorrer de forma vertical, né? Como pode ocorrer também de forma horizontal entre os pares. Então, por exemplo, numa equipe onde exista uma meta a ser cumprida, a ser atingida pela equipe, um dos trabalhadores, por alguma razão, não produziu o suficiente, ou faltou o trabalho, enfim, alguma coisa aconteceu e a equipe não bateu a meta em função da atitude de um dos colegas. Então, aquele, quando retorna ao posto de trabalho, ele sofre assédio por parte dos colegas. Então, ele é alvo de humilhações, ele é alvo de chacotas, de críticas severas, porque a equipe toda, às vezes, perde um bônus, uma bonificação, uma premiação, em função de não ter cumprido uma meta, e aí isso tudo é jogado sobre um trabalhador que, por alguma razão, não conseguiu ser tão produtivo quanto os demais. Então, isso pode acontecer também. E algumas situações, assim, do dia a dia, da dinâmica do dia a dia. Então, tem lugares onde o trabalhador chega, o funcionário chega, dá bom dia, ninguém responde. Né? E são os colegas do dia a dia que estão ali. Mas são pessoas que são, por alguma razão, segregadas, deixadas de lado. Quando eles estão conversando, essa pessoa chega, o pessoal já dispersa. Então, existem algumas pessoas que passam por essa situação de assédio entre os pares, entre pessoas que não são de chefia, são colegas de trabalho e, às vezes, exercendo a mesma função. Correto. Bom, agora peço que você deixe o seu recado final e disponibilize o seu contato para aqueles que tenham interesse em conhecer o seu trabalho. Ok, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar participando aqui da live. Eu agradeço também a oportunidade de poder estar falando desse tema que é bastante relevante, porque a questão do assédio é extremamente séria. Gostaria de deixar como um recado final a necessidade e a importância dos trabalhadores que estão passando por esse processo, que busquem romper o silêncio, porque o silêncio é uma situação que maltrata e adoece muito, e quanto mais ele silencia, mais ele continua tornando invisível essa situação à qual ele está sendo exposto. Gostaria de falar também que quem nesse momento de quarentena está passando por uma situação que está se reconhecendo nas nossas falas, que busque ajuda, que entre em contato com o escritório, que entre em contato com alguém que possa dar um auxílio, se busque ações de atendimento psicológico, temos várias ações nesse momento acontecendo, inclusive de forma voluntária. Não fique sozinho, não sofra sozinho, busque ajuda, né, porque nesse momento é necessário esse entendimento de que não estamos sós, não precisamos estar sós pelo fato de estarmos isolados. Então, a minha última mensagem é essa: não sofra sozinho. Eu vou deixar o endereço do meu Instagram, que é psicóloga Gilceia Greboge, e o meu site, que é www.psicologadilceagreboge.com.br. Muito obrigada. Por favor, repita o seu site, eu vou colocar nos comentários aqui. Ok, é www.psicologadilceagreboge.com.br. psicologadilceagreboge.com.br.
Bom, o site está nos comentários. Ao pessoal que tiver interesse em conhecer o site da Adilceia, por favor, acessem e fiquem à vontade. Bom, quero agradecer a todos até o presente momento, quem chegou no início, quem chegou depois do evento. Foi um encontro muito rico, a Adilceia sempre acrescenta muito nesse debate, ela traz muito conhecimento. Então, o GGL, em nome do GGL, somos muito gratos por isso. Enfim, o nosso escritório tem ganhado muito com isso, crescido muito com isso, com esse conhecimento e essa experiência multidisciplinar. Então, quero agradecer a presença de todos, pedir que deixem feedback, deixem comentário, deixem críticas, deixem, enfim, aquilo que bem quiserem em termos do que acharam dessa live. Quero ressaltar que às terças e quintas temos lives, então, terça que vem tem live, quinta que vem tem outra live, que sempre ficam gravadas aqui na página e também no nosso canal do YouTube. Peço também que o pessoal que nos acompanha façam sugestão de temas, de pautas, para que possamos trazer assuntos que sejam relevantes, de interesse de quem nos acompanha. Peço que também nos sigam, curtam nossa página, indiquem a amigos, enfim, o GGL agradece. Quero destacar mais uma vez que o site do GGL está no ar, nosso site novo. O endereço é www.ggladvogados.com.br. Conheçam o nosso trabalho e, por fim, dizer que o GGL continua trabalhando 100%. Durante a pandemia, o nosso trabalho tem sido online, mas tudo está acontecendo no chamado novo normal. Então, fazemos atendimento à distância, atendimento online, entrevistas online, pedimos documentos online, damos entrada no processo online, fazemos audiência online, inclusive, já começamos a fazer audiência esse mês online, à distância. Então, o GGL está trabalhando com toda a força, com toda a equipe, cada um em suas casas. Então, pessoal, obrigado mais uma vez e até a próxima semana. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.